Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero te mostrar um pouco do funcionamento da propriedade Position do CSS. Eu tenho aqui o meu arquivo index.html, tenho o meu CSS aqui, eu vou subir o Live Server para rodar esse arquivo. E aqui eu tenho duas divs, a div pai, que é essa vermelha, e a div filho, que é essa azul, para a gente ver um pouco do funcionamento da propriedade. Por padrão, todos os elementos vêm com o position setado para static, que é o comportamento padrão dos elementos na tela. Mas nós temos outros três tipos de posicionamento, que é o position relative, o position absolute e o position fixed. O primeiro que eu quero te mostrar é o position relative, que eu vou colocar aqui no box filho. Position relative. Não vai mudar absolutamente nada à primeira vista. Mas, quando eu coloco o Position Relative, ele me adiciona umas quatro propriedades, que é o Top, o Bottom, o Left e o Right. Eu posso mexer nesses quatro controles para posicionar mais facilmente esse meu elemento filho aqui. Por exemplo, se você quer ele totalmente no topo, você coloca ele como 0 e totalmente à esquerda, você coloca ele como 0. Não vai mudar absolutamente nada. Mas se eu colocar aqui 200px, olha o que vai acontecer. Ele vai deslocar o elemento 200 pixels para baixo. Por quê? Quando eu utilizo o Position Relative, eu estou informando que esse elemento vai se posicionar em relação a ele mesmo. Ou seja, o ponto central dele, o ponto de referência dele é esse ponto aqui em cima, ó, o canto superior esquerdo. Ele tem um ponto bem aqui que é o 00. Então ele vai se posicionar em relação a esse ponto central aqui. Se eu colocar o top, como nós fizemos aqui, a 200 pixels, ele vai deslocar 200 pixels em relação ao ponto original dele, que é esse aqui de cima. Então, para entender facilmente, o position relative ele é referente à posição original dele. Então, você coloca o relative quando você quer deslocar apenas poucos pixels do elemento. E se você for prestar atenção, o position relative ele desloca o elemento, porém a posição, o tamanho desse elemento continua ocupando o mesmo espaço que ele ocupava antes. Se eu duplicar aqui, ó, e tirar só uma letrinha para não... Vamos ver aqui, eu vou duplicar aqui a propriedade do elemento e vou deixar ele sem position relative. Eu desloquei o elemento 200 pixels para baixo, porém é como se ele ainda estivesse ocupando o espaço que ele ocupava antes. Ele apenas foi deslocado, mas o espaço físico dele, digamos assim, ainda continua lá. Então o position relative tem esse comportamento. Ele se desloca em relação ao ponto inicial dele, mas ele continua fazendo parte do fluxo da página, certo? Esse é o primeiro position que nós vamos ver, o position relative, que não é complexo de se entender. A segunda propriedade position que nós vamos ver é o absolute. Vamos setar no 0 aqui também. Deixa lá o pixel aqui. Vamos atualizar. Nenhuma mudança aparente, né? Realmente não tem nenhuma mudança. A diferença do position absolute para o position relative é que, ao invés do elemento com position absolute se mover pela tela em relação a si mesmo, ou seja, esse ponto 00, ele vai utilizar como referência não ele mesmo, mas o elemento pai dele, ou seja, ele vai usar o elemento inicial dessa div vermelha aqui, ó. Esse box azul vai se mover em relação a esse box vermelho aqui. Só que tem um pequeno detalhe, por exemplo. Eu vou tentar alinhar esse box azul aqui nessa extremidade. Então,
bottom 0 e right 0. O que vai acontecer? Ao invés dele deslocar dentro do elemento pai dele, que é essa div vermelha, o que ele fez? Ele deslocou aqui no final da tela. Por que ele teve esse comportamento? O position absolute, ele precisa que o pai dele tenha o position relative. Por quê? Lembra que quando a gente coloca o position relative, ele configura o ponto inicial aqui no canto superior esquerdo? Então, quando o elemento filho tem o position absolute, ele vai procurar esse ponto inicial do pai dele, relative. Então, o position absolute sempre vai funcionar em relação ao pai dele que tenha o position relative. Mas o que acontece se o pai direto dele não tiver o position relative? Ele vai subindo nível após nível, procurando algum elemento que tenha o position relative. Se ele chegar no final das tags e não encontrar ninguém que tenha o position relative, ele vai usar a própria janela de visualização como o elemento base para ele se orientar. Então, como nós vimos aqui, essa div vermelha aqui, o pai dele não tem o position relative. Então, ele está usando a posição da janela, da janela visível aqui para se posicionar. Olha o que vai acontecer se eu colocar o position relative no pai dele. Olha aqui para onde ele foi. Ele ficou exatamente onde nós queríamos. Por quê? O pai imediato dele, que é essa div vermelha, agora tem a propriedade relative. O ponto inicial dele é aqui em cima, do canto superior esquerdo. Então agora ele pode se orientar em toda a extensão do pai dele, porque ele tem o position relative. E com absolute você pode colocar qualquer valor aqui, por exemplo, 50px. Olha o que ele vai fazer, ele vai pegar aqui nessa área de baixo e deslocar 50 pixels para cima. O position absolute nós podemos dizer que tem um poder de posicionamento maior do que o relative. Por quê? Ele se movimenta em relação ao pai. Então é fácil você posicionar o elemento em qualquer local, desde que o pai dele imediato tenha o relativo. Senão vai acontecer aquele efeito, dele buscar algum elemento acima dele que tenha um position relative. E a última propriedade que nós vamos ver, deixa eu apagar aqui, é a propriedade fixed. Position fixed. Opa. De imediato, ele assumiu a mesma característica do position absolute quando ele não tem um pai com a position relative. Só que tem uma pequena diferença. Eu vou duplicar isso aqui 3 vezes e vou colocar esse aqui como position fixed. Position normal, vou duplicar aqui, position fixed, absolute, yellow. Vamos ver o que vai acontecer. Como eu dupliquei várias vezes a minha div, deixa eu só botar aqui, left, não, aqui, top, left. Como eu adicionei várias divs aqui ao lado, ele acabou me gerando uma barra de rolagem. E qual é o comportamento do position fixed? Quando eu rolar a barra, ele vai continuar posicionado no mesmo local. Ele não vai rolar para cima igual aos outros elementos. Por quê? A característica do position fixed é de fixar o elemento em algum ponto visível da tela. Então, a área visível da tela que eu tenho é desse ponto aqui inicial até esse ponto final aqui. Então, como eu posicionei ele no bottom 0 e no right 0, ou seja, nessa posição inicial aqui, o que ele está interpretando? Que independente de haver ou não barra de rolagem, ele vai deixar o elemento aqui. Mesmo com a página rolando, ele vai continuar aí. Ó, para cima, para baixo, ele continua posicionado no mesmo local. Então, essas são as características do position absolute, position relative
e Position Fixed. A gente viu aqui rapidamente como é o funcionamento de cada um. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você puder, deixa um comentário aí dizendo se foi boa, se foi ruim a explicação. E eu vou te pedir também para deixar um like. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no botão aí embaixo. Até a próxima, forte abraço!